Senhoras, senhores, senhores juízes, boa noite. Ieda Maria Vargas nasceu em Porto Alegre em 31 de dezembro de 1944. Com apenas 18 anos, em 1963, ela conquistou os títulos de Miss Brasil e Miss Universo, sendo a primeira brasileira a alcançar esse feito e ser internacionalmente reconhecida. O concurso aconteceu em Miami Beach, nos Estados Unidos. Ieda, uma adolescente que adorava jogar futebol com os irmãos, conquistou seu primeiro título de beleza em 1962, aos 17 anos, como Rainha das Piscinas do Rio Grande do Sul. Após se tornar Miss Porto Alegre e Miss Rio Grande do Sul, em 22 de junho de 1963, ela foi eleita Miss Brasil, em um concurso realizado no Maracanãzinho, na cidade do Rio de Janeiro. Primeiro, as 25 misses desfilaram em trajes típicos, uma inovação do concurso. O de Ieda Maria Vargas foi escolhido como o mais bonito pelo júri. O traje, batizado de Exaltação aos Pampas, foi criado pelo figurinista gaúcho Djalma Santos. Depois, as candidatas ao título desfilaram de traje de noite e finalmente em traje de banho. Quando foi coroada com o título de Miss Brasil, ela escondia por baixo da sua maquiagem um olho roxo. É que antes do desfile, a Miss se machucou batendo bola com o primo, e precisou de muita base e corretivo para disfarçar o resultado da brincadeira. Ela derrotou outras 24 candidatas em uma cerimônia transmitida pela extinta TV Tupi para todo o país, numa época em que os concursos de beleza tinham tanta popularidade e importância quanto o futebol e a Copa do Mundo. Em julho de 63, Ieda embarca para os Estados Unidos para buscar mais uma coroa. Vou a Miami tentar buscar o título mundial, não por mim, mas pelo que representa para os brasileiros, a conquista do tão cobiçado título, que, como acontecia no futebol, tantas vezes nos tem escapado das mãos. O evento do Miss Universo foi assistido por milhões de pessoas pela televisão, em todo o mundo. Ieda era considerada pela imprensa e analistas a favorita sul-americana à coroa. Ela foi eleita Miss Universo, derrotando 49 candidatas de outros países. Isso aconteceu após 3 segundos lugares do Brasil, no concurso na década anterior, com Marta Rocha, Terezinha Morango e Adalgisa Colombo. Ela não se preparou como as misses de hoje. Ganhou o título de mulher mais bonita do mundo sem fazer cirurgias plásticas, sem tratar o cabelo com produtos especiais e sem passar horas na academia. Ela apenas mostrou suas curvas naturais e ganhou. Naquela época, os valores eram diferentes. Nós não tínhamos uma beleza construída. Quando ouvi meu nome, Maria Vargas, from Brasil, nem acreditei. Não esperava. Passou um filme na cabeça enquanto caminhava para o centro do palco. Concorri a representante do clube, Cantegril, simplesmente porque um amigo da família me inscreveu sem ninguém saber. Nem eu. 6 meses depois, estava ganhando o Miss Universo. O ator britânico Peter Sellers, um dos jurados, foi um fator decisivo para a vitória, ao dar notas máximas em suas 3 apresentações na passarela. Isso a colocou acima da outra favorita dos jurados europeus e americanos, a Miss Dinamarca Aino Corva. Após o concurso, Sellers convidou Ieda a seguir carreira no cinema e estrelar seu próximo filme, A Pantera Cor-de-Rosa. Ela recusou o convite. Não é o meu perfil, não era. Eu quero casar e ter filhos. Era o que eu queria. No baile da coroação, que aconteceu após o concurso, houve uma atmosfera animada com mambos, samba e rumba. Foi nesse evento que Ieda teve sua primeira dança pública como Miss Universo, acompanhada pelo ator Dana Andrews, que também era um dos jurados. Após sua vitória, foi calorosamente recebida por multidões, ao longo das ruas de Brasília, onde foi saudada pelo presidente João Goulart. No Rio de Janeiro, desfilou pela Avenida Rio Branco, sob uma chuva de papel picado. O mesmo aconteceu em sua cidade natal, Porto Alegre. Meses depois, ela também foi recebida pelo general-presidente, Humberto Castelo Branco. Acho até que para os militares foi mais interessante ter uma Miss do Brasil, comentou ela anos depois. Entretanto, o início de seu mandato teve alguns contratempos, exigindo negociações entre seu pai e os organizadores para permitir que ela permanecesse nos Estados Unidos por 1 ano. Felizmente, seus pais receberam permissão para morar na cidade com Ieda. O que eu mais lembro até hoje foi o apoio dos meus pais naquele ano. Era tudo novo para mim e para eles, mas eles sempre pareceram que sabiam tudo, sempre tinham uma solução ou alguma palavra de apoio. Durante seu reinado, Ieda visitou 21 países e percorreu mais de 400 mil quilômetros.
Em fevereiro de 1964, já nos últimos meses de seu mandato, passou alguns dias internada no Hospital Monte Sinai, em Nova York, devido a uma bronquite. Ana Maria Kumba, brasileira radicada nos Estados Unidos e especialista em Miss Universo, além de uma das damas de companhia das vencedoras do concurso, incluindo Ieda, por vários anos, fez grandes elogios a ela em seu livro. Kumba a descreve como alguém de trato fácil, profissional e carismático durante seu reinado. Sobre a despedida de Ieda após passar a coroa, Kumba descreve: no meio das nossas lágrimas de despedida, Ieda abriu sua bolsa e tirou de lá um pequeno presente embrulhado em vermelho, dizendo para não abrir até chegar em casa. Quando abri, encontrei uma pequena nota. Esta é a sua medalha, você certamente merece uma. Obrigada pelo ano da sua vida que você passou comigo e dedicou a mim. Com amor, Ieda. Fiquei paralisada. Dentro da pequena caixa havia uma medalha de ouro com a efígie da Miss Universo gravada e a data em que ela foi coroada. Não preciso dizer que me senti como se estivesse pegando o primeiro avião para ir atrás dela onde quer que fosse. Ieda é considerada a primeira brasileira a conquistar o título de Miss Universo. No entanto, antes dela, em 1930, a gaúcha Yolanda Pereira também foi coroada com esse título. Naquela época, existia um concurso internacional de beleza chamado Desfile Internacional de Beleza, que concedia o título de Miss Universo à vencedora. A edição de 1930 foi realizada paralelamente no Brasil, criada por brasileiros, simultaneamente à edição norte-americana, que acontecia em Galveston, no Texas. Os dois concursos não são reconhecidos oficialmente pela Miss Universe Organization. A segunda brasileira a conquistar o título de Miss Universo seria a baiana Marta Vasconcelos, eleita em 1968. Em 1º de agosto de 1964, Ieda encerrou seu reinado como Miss Universo, coroando sua sucessora, a grega Corina Tsopei. Após alguns anos em Miami, Ieda consegue realizar os sonhos de casar e ter filhos. Ela se casou em 1968 com o empresário José Carlos Atanásio. Com o casamento, Ieda encerrou a carreira como Miss. Seu marido faleceu em 2009 vítima de um câncer. Juntos, tiveram Rafael e Fernanda. Mais tarde, retornou a Porto Alegre, sem pretensões de seguir carreira artística, optando pela privacidade em família. Após a morte do marido, se mudou para uma vida mais tranquila em Gramado, onde é tratada com muito carinho pelos moradores da cidade. Era meu sonho e do Zé nos aposentarmos e morarmos em Gramado. Ele, infelizmente, não conseguiu por causa do câncer. Então, vivo aqui por nós dois. Eventualmente, ela participa de eventos nacionais e internacionais como convidada de honra. Em 2000, Ieda sobreviveu a um AVC, aos 55 anos. Deram ela até como morta. Tinha até o nome da Avenida Ipiranga que ia ser o nome dela. A imprensa até divulgou minha mãe equivocadamente, porque os médicos tinham achado que ela não ia resistir, diz sua filha Fernanda. Como sequela, Ieda às vezes apresenta alguma dificuldade em se expressar e lembrar das coisas. A memória às vezes falha, mas me lembro com grande carinho de tanta gente que conheci, tantos lugares lindos. Tenho lembranças que eu espero nunca esquecer. Em uma votação popular promovida pela rede de televisão RBS, com direito a um especial sobre suas vidas, Ieda foi incluída entre os 20 gaúchos que marcaram o século XX. Em 2001, o colecionador Chevone encontrou uma boneca de porcelana da Miss. Ele tinha o hábito de enviar e-mails para antiquários, com uma lista de itens colecionáveis que o interessavam. Naquela época, estava conduzindo uma pesquisa sobre a origem do gaúcho e também sobre a bombacha da Guerra do Paraguai. Em uma dessas ocasiões, um antiquário respondeu, informando que tinha uma boneca de porcelana vestida de gaúcho. Quando ele recebeu as fotos, percebeu de quem se tratava. Era a Miss Universo de 1963, vestida com a roupa étnica rio-grandense, uma exaltação dos pampas do estilista gaúcho Djalma Cunha dos Santos, do Alegrete. Essa boneca representa a preservação da identidade farrapa para as gerações futuras. A boneca, assinada por Ieda, está em exposição no Museu Histórico Farroupilha, junto com um exemplar da revista Manchete de 1963, onde foi capa. Dentre as muitas homenagens que recebeu no Brasil pela conquista, o cantor e compositor Teixeirinha, em 1964, homenageou a conterrânea com a faixa de nome Miss Universo 63. Aos 78 anos, Ieda foi homenageada no Miss Brasil de 2023 ao ter seu nome dado à coroa do concurso, avaliada em R$50 mil.
No encontro do grupo Misses do Brasil, ela também ganhou uma réplica de sua própria coroa de 1963. Naquela época, as Misses não ficavam com as suas coroas. Ieda nunca considerou fazer cirurgias plásticas ou intervenções estéticas. Para ela, envelhecer é uma grande honra, e respeitar o tempo que passa é um dos segredos para se manter sempre bela. Ela lamenta que a naturalidade tenha se perdido em meio a tantos estereótipos. Hoje parece que temos um padrão a ser seguido, tanto que vejo muitas misses fazendo dezenas de plásticas para se adequar aos padrões do concurso. Qual dos rostos é completamente natural? Vejo telas pintadas, corpos que passaram por Photoshop. A beleza da mulher é algo que ela deve carregar na sua essência, não buscar em uma sala de um cirurgião. Sobre o futuro, ela tem planos de lançar uma autobiografia. Com a idade, vêm as doenças e limitações inerentes. Estou esquecendo palavras, memórias. Inclusive, tenho um projeto de um livro para publicar, pois quero deixar minhas memórias para quem tiver interesse em saber sobre minha vida. Inevitavelmente, todos morreremos. Quando esse dia chegar, só espero não ter muitos arrependimentos. Espero que realmente tenha feito tudo para ser o mais correta possível com todas as pessoas que passaram pela minha vida.